Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Voltando com a sequência de entrevistas aqui no ano de 2021, a gente vai recomeçar a nossa parceria permanente com o Paulo Gala, que é o grande mestre dos magos da economia desenvolvimentista brasileira. O bem-humorado Paulo Gala, que já está aí do outro lado da linha, para trazer para você a tentativa de resposta a uma dúvida que vem assolando a cabeça de muita gente. Você já deve ter ouvido falar na MMT, que é a sigla para Modern Money Theory, ou seja, teoria moderna da moeda, teoria monetária moderna, que basicamente é uma interpretação do fenômeno monetário dentro da economia, que se baseia numa ideia-força muito interessante, que diz que um país que emite uma moeda soberana não pode quebrar na própria moeda. Ou seja, que casos de países que quebram só acontecem quando existe dívida em moeda estrangeira e não em moeda nacional. Como você deve saber, o Brasil tem uma dívida que está razoavelmente grande em moeda nacional, toda uma dívida interna. Porém, tem muita gente, né, do lado do neoliberalismo e outros campos, né, da interpretação que dizem que o Brasil tem problema de endividamento, tem um limite de endividamento, que já se endividou demais e não pode se endividar mais do que já contratou. E eu vou perguntar então a Paulo Gala, que manja muito do assunto. Paulo, existe de fato algum limite para o endividamento do Brasil em moeda nacional, para a dívida interna? Qual seria ele? Que efeitos ele poderia trazer negativos ao desempenho da economia, caso ele seja ultrapassado? Ou é tudo uma grande ilusão e a MMT está correta? Qual a sua opinião a respeito? Obrigado, Paulo, a palavra é sua. Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, com todo mundo. Você falou aí do Mestre dos Magos, eu lembrei do filme da Caverna do Dragão, né? Daquele desenho, que a gente já tinha comentado disso, que nós, desenvolvimentistas, a gente está sempre procurando a tal da montanha-russa, né? A gente nunca acha a saída da montanha-russa, que é a retomada do desenvolvimento econômico brasileiro. Então a gente está realmente meio perdido aqui, igual a galera da Caverna do Dragão, né? Enfim. Mas vamos lá, esse tema da teoria monetária moderna, né, que na verdade está discutindo os limites do endividamento do Estado, é um tema super relevante também para a gente discutir desenvolvimento econômico e tem tudo a ver com a nossa discussão aqui, inclusive de desenvolvimento industrial. Basta ver, por exemplo, a China, que está fazendo uma dívida gigantesca e está se desenvolvendo muito, né, já caminha para ser a maior economia do mundo, inclusive do ponto de vista tecnológico, com avanços notáveis. Agora, a ideia básica diz que o governo pode se endividar até certo ponto, né? E ao se endividar, ele está fazendo chamada política fiscal expansionista, basicamente fazendo investimento público, idealmente fazendo investimento público para estimular a economia e tirar ela do buraco. Então, a ideia é que quando o governo zera os juros e a economia continua estagnada ou em depressão, como é o caso do Brasil e das outras economias do mundo, faz-se necessário que o governo comece a fazer investimento público para tirar a economia do buraco. Pouco do que os Estados Unidos vai fazer agora com a Yellen. A Janet Yellen, que virou secretária do Tesouro, vai pisar no acelerador sem dó do investimento em infraestrutura nos Estados Unidos. Basta lembrar que ela, quando presidente do Fed, do Banco Central Americano, ainda na gestão do próprio Obama, ela sempre defendia que a política fiscal era essencial. Bom, os Estados Unidos está fazendo isso, né? O ano passado ele teve um déficit de 3 trilhões de dólares, foi o maior déficit americano da história americana. A dívida pública americana já vai em 20 trilhões de dólares e eles não estão muito preocupados com efeitos inflacionários ou de aumento de dívida ou nada que o valha, né? Então, para os Estados Unidos está valendo plenamente a MMT e, em geral, a MMT, Fausto, funciona até o ponto de pleno emprego. Quando a economia atinge a plena capacidade, o pleno emprego, aí sim a MMT começa a desencadear a pressão inflacionária, porque é como se a restrição verdadeira do endividamento público fosse a capacidade ociosa da economia. Então, se as fábricas estão vazias e há muito desemprego, o governo pode pisar no acelerador para recuperar, vamos dizer assim, o nível de atividade que a economia não estava conseguindo. Isso não será inflacionário até o ponto do pleno emprego. Quando chega no pleno emprego, aí ele começa a forçar, ao fazer política fiscal expansionista, ele começa a forçar a capacidade produtiva da economia e isso pode sim provocar a inflação. Então eu diria que, via de regra, o limite do endividamento público é a plena capacidade ou o pleno emprego. Claro que quando a dívida aumenta, isso necessariamente significa mais imposto no futuro. Então também não tem mágica, né? O endividamento público está aumentando, quer dizer que os cidadãos residentes daquele país serão tributados mais no futuro, né? A consequência óbvia e imediata do aumento de endividamento é o aumento de tributação, né? É impossível expandir a dívida de maneira infinita sem que
a tributação aumente em algum momento do tempo. Agora, e no Brasil é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há diferenças, porque os Estados Unidos emite dólar e o Brasil emite reais. Então, a gente pode pensar que há um espaço fiscal enorme no Brasil, como a gente viu no ano passado. Lembrem que só de auxílio emergencial a gente gastou 300 bilhões de reais. O déficit primário do Brasil ano passado foi de 600 bilhões de reais. Foi o déficit primário recorde da história brasileira. E a dívida pública aumentou 10 pontos percentuais. Então, isso mostrou já, Fausto e todos que nos ouvem, que havia um espaço fiscal enorme e que foi utilizado. Né? Se você se lembrar, inclusive de conversas nossas aqui, né? De outros anos, quando o déficit era 100 bi, 130 bi, 140 bi, todo mundo, ai meu Deus, vamos morrer, meu Deus, o mundo vai acabar e tal. Pulou de 150 para 600 bi o déficit. Né? Então é importante notar que ele quadruplicou no ano passado. E assim, obviamente que isso tem a ver com o Covid e tal, mas não é que a inflação disparou, que nada disso. Né? Aliás, a inflação acabou fechando em 4,5% por conta do aumento do preço de commodities em dólar, por conta da desvalorização cambial, né? Que só veio ali no final do ano. Agora, para concluir, devolver a palavra para você. É evidente que o limite brasileiro é menor do que o limite americano. E o limite nosso está no quê? Na desvalorização da moeda. Então, se os investidores brasileiros realmente não quiserem mais carregar a dívida pública, eles sempre vão carregar, mas eles podem, na margem, falar, olha, a situação ali realmente não está boa, eu começo a ficar preocupado em carregar a dívida pública em reais e começo a migrar parte dos capitais para fora. Isso começa a desvalorizar o câmbio para 6, 6,5, 7, 8 reais. Aí a gente pode ter inflação. Ou seja, a gente pode atingir um ponto de inflacionário da MMT no Brasil antes do que os Estados Unidos ou um país rico atingisse, porque a gente não precisa estar em plena capacidade aqui para que a inflação saia do controle. Basta que o câmbio se desvalorize para cima de 6, 7 reais. Como o Banco Central tem reservas cambiais, isso também é um contrapeso, isso ajuda. Se a gente não tivesse reserva, como a Argentina não tem como fazer MMT, ela está ferrada, porque ela já está indexada, o câmbio está disparado, a inflação está fora do controle. Então eu diria que é nem tanto aos MMTers plenos, e, obviamente, nem tanto aos ortodoxos. Eu acho que a gente tem um espaço aí que fica intermediário, na minha visão. Muito legal. É um assunto complicado para caramba, que a gente que é mais leigo na economia tem uma certa dificuldade de entender, porque envolve uma quantidade de variáveis grande e também variáveis das mais abstratas, né, do debate econômico. Mas eu te pergunto o seguinte, dado que nós temos o espaço fiscal e, portanto, poderíamos usar mecanismos que são associados à MMT, para a expansão do gasto e reativação da economia, como é que se encaixa dentro disso o critério da qualidade do gasto? Porque, no meu entendimento, vale a pena investir mais em certas coisas do que em outras. Sofisticação da capacidade produtiva, por exemplo, como nós sempre falamos, e notadamente infraestrutura, que é precária demais no Brasil e é intensiva em trabalho, intensiva em máquinas e equipamentos, intensiva em insumos materiais, ou seja, tem um potencial multiplicador muito grande. Só que o Marcos Lisboa, que tem aquela repercussão toda, né, que escrevendo na Folha de São Paulo, tudo que ele escreve vira lei, disse que o efeito multiplicador da infraestrutura no Brasil hoje não existe, é nenhum. Né? E aí a gente fica confuso, porque, quer dizer, a qualidade do gasto diante de um argumento como esse acaba ficando dissolve-se. Então, qualquer gasto tem zero qualidade, porque é isso que ele ensina as pessoas a pensar. O que você responderia para ele sobre esse argumento? Infraestrutura não tem efeito multiplicador? É um gasto sem qualidade? Nem dá para fazer essa conta, porque como a gente não investe, a gente não tem investimento público em infraestrutura, você não tem nem dados para fazer essa conta. Né? Então, é evidente que o que ele está falando se baseia em estudos muito, muito frágeis. O Brasil não tem investimento público de verdade desde os anos 70. Lembra que nos anos 70 nosso investimento público era de 8% do PIB. Agora, mais recentemente, o pico do investimento público, que foi na era Dilma, Lula-Dilma, chegou a atingir 2,5%, que, aliás, Fausto, foi no mesmo momento em que o investimento privado atingiu a máxima nas últimas 2 décadas no Brasil. Vejam vocês que curioso. Quando o investimento público estava na máxima, o privado também estava na máxima. Agora que o público está na mínima, que não dá nem 0,5% do PIB, o privado despencou para 15%, que é o que a gente sempre discute aqui no canal, da importância da complementariedade entre o investimento público e privado. Né? Então, não há a menor dúvida que o caminho para a gente sair desse buraco é o investimento público, né? E que há muita potência de multiplicação. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com os economistas que tiram meio que estudos da manga e tal, né? Que a coisa não é bem assim. Né? Então, o mundo inteiro está fazendo isso e os efeitos multiplicadores
no mundo todo são bastante fortes, né? Agora, no Brasil, a gente tem o teto do gasto. Então, com o teto do gasto, a gente está meio que impossibilitado de fazer todas essas coisas. Vejam um dado para a gente pensar. Ano passado, o governo gastou 300 bilhões de reais no auxílio emergencial, que eu acho que foi fundamental, foi o que ajudou a segurar realmente, para além de ter salvado milhares de vidas, né, ter evitado que a nossa queda do PIB fosse maior. Mas eu te pergunto, Fausto, se a gente gastou 300 bilhões de reais para auxílio emergencial, por que a gente não poderia ter gasto para fazer investimento público? O investimento público no Brasil, ele está na cifra ridícula de 35 bilhões de reais por ano. Imagine você se num ano a gente tivesse coragem de fazer 300 bilhões de reais de investimento público. Eu te pergunto, isso não teria efeito multiplicador? Olha quanta demanda ia se colocar nos setores industriais, de construção civil. Rapidamente isso ia ativar a economia, né? Então, no fundo, a gente está nesse buraco por debilidade mental mesmo. A gente não consegue entender os mecanismos que a gente tem à disposição, né? Então, é claro que o auxílio emergencial também disparou alguns multiplicadores, mas são multiplicadores fracos, porque são pessoas que estão na miséria absoluta e elas vão no mercado, compram arroz, feijão, faz um puxadinho ali. Tem muita gente que comeu carne pela primeira vez, né? Que foi uma coisa realmente incrível. Agora, pensa do ponto de vista de multiplicação, se a gente pudesse injetar 300 bilhões no sistema empresarial e industrial brasileiro. O que iria acontecer, né? Então é esse tipo de coisa que a Coreia faz todo dia, que a China faz todo dia, que os Estados Unidos vai fazer. Não é reinventar a roda. É o feijão com arroz da política econômica mesmo, que o Brasil está tão alienado, tão alucinado, que ele não consegue nem enxergar isso, Fausto. É curioso você chamar atenção para isso. De fato, é o feijão com arroz, né? Porque desde a correção de rumos da crise de 1929, estamos indo para um século em que isso está comprovado, sempre dá certo, sempre é usado novamente como tática para recuperação de recessões nacionais. E, de fato, é problemático, né, que um país como o Brasil, que tem a capacidade de fazer, diferente da Argentina, que já não pode mais, né, não faça por vontade própria. É muito curioso. E, lógico, a questão que você chama a atenção, o efeito multiplicador de uma transferência de renda para consumo é quando um efeito multiplicador de um investimento público em infraestruturas e geração de capacidades produtivas, em termos de encadeamento de demandas, ou seja, a demanda efetiva que ele gera, né, se revelando em mais empregos e mais produção, realmente é fora de cogitação você não fazer uma coisa como essa. Mas é isso, Paulo, obrigado por tirar nossa dúvida. Eu acho que a gente já falou bastante, o vídeo ficou bacana. Se você tiver alguma outra colocação, pode fazer, senão a gente vai ficando por aqui. Só isso, Fausto. Prazer falar com você. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Pessoal, então assine a Revolução Industrial Brasileira no YouTube. Todos os dias eu estou colocando um vídeo que é o Desenve Notícias com comentários críticos à mídia econômica com um viés desenvolvimentista assumido, e assine também o canal do professor Paulo Gala no YouTube. Você vai aprender bastante sobre economia de um ponto de vista muito diferente daquele da Globo News, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, etc, etc. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Nos vemos.